Agora a gente volta a falar da nossa enquete do dia sobre a água que sai da torneira da casa de muitas famílias cariocas, que segue ali com sabor e odor fortes ou com uma cor turva. Por causa dessa situação, um grupo de professores que lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro emitiu uma nota técnica alertando a Companhia de Água e Esgoto do Estado para uma ameaça real à segurança hídrica lá no Rio. Para explicar o que traz essa nota, está aqui o Francisco Esteves, professor de Biologia da UFRJ. Professor, obrigado pela participação aqui conosco. É um tema que tem chamado muita atenção e, por incrível que pareça, não é a primeira vez que a gente tem problemas com a água do rio. Professor, tem como explicar? Eu sei que é complexo, mas explicar para o pessoal de casa por que está acontecendo isso no Rio de Janeiro? Não é tão complexo. Boa noite a todos. A situação é que os mananciais recebem água de uma região que está sendo completamente degradada há muitos anos, recebendo poluição de toda ordem, poluição de origem doméstica, industrial. Na realidade, o Rio, Paraíba do Sul e o Rio Grande do Sul hoje são principalmente ambiente de diluição de esgoto. Esse esgoto que nós temos no mundo contemporâneo é um esgoto que é um coquetel de substâncias químicas e biológicas, contendo produtos químicos que a natureza não inventou e que chegam até a estação de tratamento de água da companhia SEDAI. Sendo que, ao chegar lá, encontra um sistema de tratamento muito precário, talvez de décadas de atraso, e não dá conta de tratar uma água tão contaminada. Associado a isto, temos o verão, que ocorre uma demanda muito grande de água. Somado tudo a isso, as condições ambientais da água são favoráveis ao surgimento de plantas microscópicas, só visto com equipamentos chamados microscópicos, daí chamados plantas microscópicas, que produzem algumas substâncias químicas. A muito citada recentemente, a geosmina, que é apenas uma das dezenas de substâncias que essas plantas liberam. Essa geosmina, embora realmente não provoque grandes danos à saúde humana, mas ela é um excelente indicador da degradação ambiental. Junto com ela, você encontra dezenas de substâncias químicas que podem prejudicar a saúde humana. Por exemplo, hormônio, pesticida, inseticidas e outros compostos, muitos deles sequer detectáveis com os equipamentos mais modernos que nós temos no mercado brasileiro e internacional. Então, concluindo, a degradação dos mananciais é a fonte do grande problema. Professor, na nota vocês olham para um cenário ainda mais preocupante, né? Eu queria que você explicasse qual será, se nada for feito, depois eu quero até que o senhor explique quais são as possibilidades para melhorar a condição da água no Rio de Janeiro. Se nada for feito, a tendência é piorar ainda mais a situação da água? Sem dúvida. Nós estamos vivendo, no momento, uma crise da qualidade da água. Em breve, se nada for feito, teremos a crise da quantidade e da qualidade, ou seja, o colapso do fornecimento de água à população de quase 10 milhões de habitantes. A água que vem para as nossas torneiras vem de áreas altamente poluídas. Se nós não fizermos aquilo que o Brasil está devendo para os seus habitantes, que é saneamento básico, uma política robusta, consistente e de longa duração de saneamento básico, nós teremos no Rio de Janeiro e em outras capitais brasileiras colapso do abastecimento de um recurso natural absolutamente não substituível. Ao contrário do petróleo, que nós temos outras formas de energia, como vocês sabem, energia eólica, biodiesel, etc., água não tem substituto. Nós temos que botar na cabeça, se nós não estabelecermos políticas públicas de longa duração,
voltada à questão do saneamento básico, nós ficaremos refém mais ainda da água mineral. Vejam bem, hoje no Rio de Janeiro, populações que vivem de um salário mínimo estão consumindo até 40% deste valor para comprar água mineral. Isto não é justo, isto não há nenhuma justificativa plausível. Quanto mais se degrada, quanto mais se polui os mananciais, quanto mais se degrada, retira a vegetação, que é a fonte da água, são as florestas, mais gastos com água teremos. Veja bem, hoje nós temos, para recuperar 1 litro de água para abastecer a população, nós gastamos pelo menos o triplo em produtos químicos para limpar essa água. Quanto mais poluição, mais investimento para tratar a água. E maiores são os custos na ponta da linha, ou seja, na torneira. Professor, para encerrar, que nosso tempo é curto, infelizmente, você falou muito do investimento em saneamento básico. Quais são outras lições que a gente tem que tirar dessa crise que a gente está vivendo para melhorar a situação da água, não só no Rio de Janeiro, que é o exemplo inicial, mas para outros estados? Investimento em políticas públicas, investimento em educação da população, o que mais? Exatamente. Um povo educado não teria passando por essa crise. Ou seja, se nós soubéssemos implementar os conhecimentos que as universidades, os institutos de pesquisas que o Brasil tem e que fornece pesquisa de altíssima qualidade com padrão internacional, no sentido de preservar os nossos mananciais, as nossas caixas d'água que estão nas florestas e no Rio de Janeiro, nas montanhas do Vale do Paraíba, que é o nosso caso, nós não estaríamos passando por essa crise. É urgente, é estratégico a tomada de decisões para que nós não tenhamos outras crises. E se as próximas que virão serão, com certeza, ainda mais graves, porque a poluição está aumentando, a população está aumentando e, consequentemente, o consumo. Temos que, como brasileiros, ficar atentos para a solução desse enorme e gigantesco problema que atinge toda a sociedade, que é a questão do abastecimento desses recursos, como eu já falei, que é estratégico e insubstituível. Professor, muito obrigado pelas explicações e pela análise da situação da crise hídrica no Rio de Janeiro. Até uma próxima. Muito obrigado pela oportunidade.